E aí galera conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e essa é a nossa aula de História. Vamos começar com a etimologia da palavra. Professor, e o que é etimologia? A etimologia é o estudo da origem da palavra. História vem do grego história, que quer dizer pesquisar, encontrar, buscar. Logo, história é um conhecimento advindo da pesquisa. Podemos atribuir alguns sentidos à palavra história. Por exemplo, o sentido de ficção. Quando assistimos uma novela, é um fato narrado, só que é fictício. Quando lemos um livro, um romance ou uma ficção científica, apesar de ter embasamento real, é uma história inventada, que serve para nos entreter. Podemos também atribuir o sentido de processo vivido. Quando alguém narra para você a história de sua vida, quando ela nasceu, como é que ela viveu, sua infância, adolescência, de que ela trabalhava, ela está narrando a história, né? Um processo vivido. E também como área do conhecimento, né? Um terceiro sentido que podemos atribuir à palavra história é como área do conhecimento. Aí sim, uma disciplina que envolve um método científico na hora da pesquisa, um fato, um historiador, um ponto de vista. Então, como disciplina, tá aí os três sentidos da palavra história e sua origem. Vamos conferir comigo no quadro? Acompanhe comigo aqui o resumo no quadro. Vamos lá. História vem do grego história, que quer dizer procurar saber, pesquisar, investigar. Logo, história é um conhecimento advindo da investigação, tá? Os sentidos que podemos atribuir à palavra história. Ficção. Onde é que a história tem o sentido de ficção? Uma novela, não deixa de ser uma história, mas é uma ficção. Um filme, que também é uma ficção, e livro, que também é uma ficção. Professor, mas tem livros que são baseados em fatos reais. Isso, mas aí se for o sentido de entreter e não de informar, como um livro didático, passa a ser sim uma ficção. Processo vivido, quando alguém relata um pouco sobre sua vida. Área do conhecimento, aí é uma disciplina, uma matéria que envolve um método científico, como eu disse, um ponto de vista, um historiador. A gente conhece também como historiografia. A história como conhecemos hoje, ela possui limites. Como assim, professor? A historiografia, que quer dizer a história escrita, ela possui sim limites. Depende de quem escreveu, quando escreveu e onde escreveu. Me explica melhor essa história aí, professor. Ela é limitada pelo olhar do historiador. O contexto ao qual o historiador está inserido influencia em como ele vai narrar a história. Ou seja, sua cultura, sua religião, seus ideais políticos, seus sonhos, sua maturidade. Tudo isso vai influenciar em como ele escreve. O mesmo fato pode ser narrado de pontos de vista diferentes. Por exemplo, nossa história. A história é narrada de um ponto de vista ocidental. Será que o narrador oriental narraria da mesma forma? Colocaria a mesma ordem? Veria os mesmos fatos do mesmo ponto de vista? Claro que não. Então, quando lemos livros diferentes sobre o mesmo fato histórico, percebemos os pontos de vista, percebemos os ideais de cada autor. Quer dizer que o historiador não influencia ao ponto de modificar o fato, mas sim de como ele vai narrá-lo. Logo, isso impõe limites à história. Então, como seres históricos, nós influenciamos diretamente não só em como fazer história, mas também em como narramos. Então, história como disciplina, a gente pode entender assim, é uma ciência que estuda o passado para tentar compreender o presente e como o presente pode influenciar no futuro. Logo, na história, há um diálogo constante entre o presente e o passado. Esse diálogo nunca cessa. E também há uma interação constante entre o historiador e os fatos que acontecem e seu momento histórico. Agora falaremos um pouco sobre a percepção e a medição do tempo, tá? Para a história existem dois tipos: a medição do tempo natural e a medição do tempo cronológico. Acompanhe comigo aqui no quadro a percepção e a medição do tempo para a humanidade. Vamos entender um pouco sobre percepção e medição do tempo. A percepção é bem relativa. Por exemplo, você pode passar algumas horas com alguém que você gosta muito e a impressão que você tem é que se passaram apenas alguns minutos. Ou você pode levar uma martelada no seu dedo e durar apenas um segundo, mas a impressão que você tem é que durou uma eternidade. Ou seja, momentos bons a gente parece que percebe que duram menos e momentos ruins parece que a percepção durou uma eternidade, tá? Então a percepção é bem relativa e bem subjetiva, ou seja, bem pessoal. Já a medição para a história temos essa aqui, ó, o tempo cronológico e o tempo natural. Vamos dar um exemplo aqui de tempo natural. Tempo natural no período feudal, que ocorreu entre o século IV e século V. Que fique bem claro para você o seguinte: para a história não existe uma data exata, tá? Para começou aquele processo em tal ano, exatamente naquela hora, não, pelo contrário. É um processo que ocorreu entre um século e outro, e não exatamente com precisão naquele lugar, não, pelo contrário, não é uma ciência tão exata assim, tá? Mas por que o período do feudalismo? No período do feudalismo, a humanidade ainda não era regida por relógio, por tempo, e sim por um tempo que era o nascer do sol, o pôr do sol, até porque o trabalho aqui era o trabalho do campo. Então,
o trabalhador acordava com o nascer do sol, ia dormir com o pôr do sol, então seu dia, o seu tempo era medido por isso. Professor, feudalismo, a gente vai entrar em detalhes nas aulas posteriores. Podemos afirmar que o feudalismo é um período entre o século IV e o século V. Para ser mais preciso, o século IV com as invasões dos povos germânicos e no século V com a queda do Império Romano do Ocidente. O tempo cronológico. O tempo cronológico a gente pode dizer assim, a humanidade começou a perceber o tempo cronológico com a Revolução Industrial, porque agora, irmão, o trabalhador estava na fábrica, então ele era regido por tempo cronológico, por relógio, tinha horário a cumprir, tinha meta a bater, tinha horário de dormir, hora de acordar, e aí o pôr do sol e o nascer do sol não influenciavam mais em sua rotina de trabalho, tá bom? Então, a gente pode dizer assim, a Revolução Industrial foi entre o período do século XVIII e século XIX. E aí eu abro uma observação aqui para os povos babilônicos, que foram os primeiros a usar esse sistema duodecimal e sexagesimal, tá? O que quer dizer isso, professor? Duodecimal era as horas em 12, intervalos de 12 horas, tá? A gente tem 12 horas, né, até o meio-dia e 12 horas após o meio-dia. E sexagesimal é que essas horas são divididas em 60 minutos e que cada minuto é dividido em 60 segundos. Vamos entender aqui um detalhe. Na aula de matemática, a gente aprendeu um pouquinho sobre os algarismos romanos, mas será que você sabe definir entre que ano e que ano é o século XVIII? Ou entre que ano e que ano é o século XIX? O século sempre inicia com o ano 1 e finaliza com o ano 0 e iniciando com o número que indica o século. Falando assim parece complicado, mas acompanhe comigo aqui no quadro. Ó. Século XVIII. Século XVIII começa no ano de 1701 e acaba em 1800. Ó. Número que indica o século XVIII, seguido de 2 zeros. Logo, século XIX. 1801, acabou em 1900. 19 indica seu ano, seguido de 0. Logo, o século IV começou em 301 e finalizou em 400. E o século V começou em 401 e 500. Lembrando, sempre finaliza em 0 e o número que inicia é o número que indica o século. Vamos falar um pouco sobre a periodização da história. E aí eu abro um parênteses para falar sobre o calendário. O calendário que nós usamos aqui no Ocidente é o calendário cristão. Esse calendário foi sugerido por Dionísio no ano 532. Dionísio percebeu que os cristãos eram impotentes para determinar quando surgiu o mundo ou quando surgiu a humanidade. Então ele preferiu afirmar assim, por que não usar um marco com o nascimento de Jesus? E assim ficou, né? O nosso calendário é um calendário cristão, onde o ano de início é o nascimento de Jesus. E, detalhe, não existe o ano 0, tá bom? O ano que Jesus nasce é o ano 1. Então fica aí a informação. No calendário cristão não existe o ano 0. Até porque lembra que a gente falou na aula de matemática que não tinham bem a noção nessa época sobre o 0, os algarismos romanos. Tem a ver com isso também. Então só tem o ano 1. O ano que Jesus nasce é o ano 1. Como é dividida a história? A história é dividida em 5 partes. Pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O que foi a pré-história? A pré-história é um período compreendido entre o surgimento do homem e a invenção da escrita, aproximadamente em 4000 a.C. A Idade Antiga, ou Antiguidade, vem desde a invenção da escrita, ou seja, 4000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e vai até a queda do Império Romano do Oriente, em 1453 d.C. Esse Império Romano do Oriente era conhecido como Constantinopla, a capital do Império Bizantino, que depois da invasão ficou conhecida como a capital do Império Otomano, porque nessa época, em 1453, ela foi invadida pelos turcos otomanos. A Idade Moderna vem desde a invasão dos turcos a Constantinopla até a Revolução Francesa, que acontece em 1789. A Idade Contemporânea, ela vai de 1789, ou seja, da Revolução Francesa, até os dias atuais. E aí você acompanha comigo esse resumo aqui no quadro. Pré-história, ó, surgimento do homem até a invenção da escrita, aproximadamente é 4000 a.C. Idade Antiga ou Antiguidade, desde a invenção da escrita, ou seja, 4000 a.C., até 476 d.C. O que aconteceu? A queda do Império Romano do Ocidente. Idade Média, 476, ou seja, queda do Império Romano do Ocidente, até a invasão de Constantinopla. Por quem? Pelos turcos otomanos, lá em 1453 d.C. Idade Moderna, 1453, desde a invasão de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789. Idade Contemporânea. Idade Contemporânea vem desde a Revolução Francesa, 1789, até os dias atuais. Agora vamos pontuar algumas coisas em relação a essa historiografia e essa periodização da história. Por exemplo, ó, o termo pré-história. Parece que vem antes da história, mas é isso, professor, que aconteceu? Claro que não. Quer dizer que os povos que não tinham escrita não tinham história?
Pelo contrário, produziram muitos artefatos, muitas artes. A gente até comentou na aula de matemática sobre a arte rupestre, né? Produzida pelos homens da pré-história. Então, é uma história muito rica e que durou muito tempo, ó, desde o surgimento do homem até 4000 a.C. Imagina a quantidade de coisa que foi produzida pela humanidade. Alguns termos também foram criados para tentar substituir esse termo pré-história. Por exemplo, as civilizações pré-letradas, ou seja, antes da escrita, ou civilizações ágrafas, civilizações sem escrita. Mas esses termos não foram tão bem aceitos como o termo pré-história, tá? Outro ponto importante é o seguinte: você percebe aí que a periodização da história, ela vem com alguns fatos e acontecimentos lá na Europa. A gente pode até dizer assim, na história ocidental. Mas peraí, será que esses fatos marcaram também a Idade Média lá na China, lá no Oriente, lá no Japão? Claro que não. Então veja, a nossa visão histórica é uma visão eurocêntrica. Fatos que aconteceram para marcar, por exemplo, a Idade Moderna, que é a Revolução Francesa, a Idade Contemporânea, a Idade Antiga e a Idade Média, não foram fatos que marcaram todo mundo, e sim só a Europa. Por exemplo, a gente pode comentar até aqui na América Latina. O que estava acontecendo nesse período com os povos maias e astecas? Será que em outros momentos os maias, os astecas e os incas não tiveram fatos também importantes que poderiam marcar a história antiga, história medieval, história contemporânea, história moderna para a América Latina? Então, fica aí essas pontuações, tá bom? Essas críticas a respeito disso. Então, fica atento, tá? Nossa história é uma história eurocêntrica. Esses fatos aí marcam, facilitam, claro, que didaticamente é perfeito para a gente estudar, né? Dividir a história. Fica bem legal você entender o que é a história antiga, medieval. Mas aí fique esperto. Esses fatos não marcam a história oriental, muito menos as histórias da América Latina. Então, é uma visão eurocêntrica. Fica a dica. Nossa aula de história fica por aqui e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Eu sou o professor Edgar Rafael, fiquem com Deus e até a próxima aula.